Acorda! Bora, gente, mais um dia, sexta-feira. Sexta-feira, ontem nós tivemos a reunião de homens. Cara, foi top, 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 top. Deus é maravilhoso, bom demais. Nós falamos sobre arrependimento. Sabia que para você ter uma transição na sua vida em várias áreas, você precisa de uma transformação de mente? Se você não tiver uma transformação na sua mente, João Batista, quando ele veio anunciar o caminho do Senhor, ele deu a direção de como viver segundo o padrão de Deus. João Batista foi um cara que ele veio anunciar aquele que estava vindo, veio anunciar o reino de Deus. Ele foi antes de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E ele começou o ministério dele antes, anunciando a Jesus. O ministério de Jesus, ele precisa de arrependimento. E arrependimento é uma mudança de mente. É uma transformação de mente. João Batista, quando ele coloca, ele fala assim, eu vos batizo para o arrependimento. E vem um que batizará vocês com fogo, né? Nós temos o entendimento que esse batizar com fogo pode ser o Espírito Santo que fala em nossos corações, que queima em nossos corações. Ele testifica aquilo que precisamos fazer, aquilo que não devemos fazer. Esse batismo nós precisamos através de Jesus Cristo. E a nossa vida, a vida do cristão, ele precisa dessa transformação, sabe? Ele precisa dessa metanoia. Ele precisa entender que o jeito que eu faço não funciona e eu preciso fazer com que funcione. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para um propósito. E o homem deturpou esse propósito quando ele pecou. Quando Adão e Eva ali, eles quebraram todo o princípio daquilo que Deus fez. Aí você fala assim, o que eu tenho a ver com Adão? Tudo. Porque dessa semente aí veio chegar a nós. A criação de Deus, ela vem para que nós viéssemos a adorar ao Senhor. Deus não precisa ensinar para os animais a adorar a Deus. Por quê? Porque esse é o princípio. Deus não precisa falar todo dia com o mar para ter limite, porque já foi princípio. Então, e nós, pelo contrário, não queremos nos envolver com Deus. Essa é a grande verdade. A natureza do pecado, ela não se envolve com a natureza de Deus, com as coisas de Deus. Por isso não temos vontade de fazer as coisas de Deus, não temos vontade de orar, né? Não temos muitas vezes vontade de ir à igreja. Não que ir à igreja tem que ser algo fundamental, mas o contrário também é errado, porque se você não tem prazer nenhum de congregar, se você não tem prazer nenhum de fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, você está totalmente fora daquilo que é padrão de Deus, cara. Se você não tem prazer de orar, se você não tem prazer de colocar a sua vida diante de Deus, cantar louvores a Deus, você não tem arrependimento, você não tem uma vida com Deus. Hoje em dia as pessoas estão convencidas, entendendo que são convertidas, mas não são, porque conversão é essa transformação, essa renovação de mente. E não tem volta, porque o batismo simboliza a morte e ressurreição, né? Então o batismo, quando você se batiza numa igreja, você está anunciando que o padrão de vida que você tem não funciona. E você está deixando que Deus, a vida de Deus, ela governe sobre a sua vida. Não tem como você enterrar uma pessoa e ela está meia morta. Você vai no cemitério e tem um braço para fora, tem uma perna para fora, tem uma cabeça para fora lá. Não tem. Ou você morre 100%, ou não tem como as coisas acontecerem. Muitas vezes você fala assim, fulano fala que está indo para a igreja, só que ele não está dando fruto, porque ele não entendeu o arrependimento na sua essência. Ele não entendeu que ele precisa mortificar a sua carne. Mortificar a carne é não ter mais razão, não ter mais direitos. Deixa que Deus faça a justiça. É esse entendimento que nós temos que ter. Então, arrependimento, essa é a chave do cristianismo hoje. Quando o apóstolo Paulo, ele fala assim que no fim dos tempos as pessoas estavam procurando pregadores para si, profetas para si, para falar aquilo que apraz o coração, é totalmente o contrário do arrependimento, porque o arrependimento não é o que eu quero, não é o que o pastor quer, é o que Deus quer, é o que Deus ministra ao seu coração. Aí já vem 2 pontos. Primeiro ponto, a pessoa não tem um arrependimento genuíno. Não tendo um arrependimento genuíno, ela não dá ouvido àquilo que Deus fala. Aí ela dá ouvido ao quê? A fábulas. Quando você lê o texto lá com esse entendimento, você começa a falar, agora eu estou entendendo. Pode ser a pessoa que for.
Mas se não testifica, se ela não fala aquilo que convém de Deus, do Espírito de Deus, não testifica, cara, eu não preciso chegar lá e condenar a pessoa, falar, ah, você é um herege, você... Não, eu simplesmente olho e falo assim, não testifica com aquilo que é o Evangelho de Cristo. Né? Gálatas 5, eu falo ontem também sobre isso, cara. Porque nós temos que deixar essas práticas do mal. Então, o arrependimento é não fazer mais. Eu entendo que do meu jeito não funciona, preciso fazer de um jeito que funcione. E o jeito que funciona é renovação da mente, transformação da mente. Essa é a verdadeira conversão. Jesus, ele fala, você, para entrar no reino de Deus, você tem que avaliar, para medir, para ver se você vai dar conta, para quando chegar lá na frente você não se envergonhar. Por quê? Porque é caro. O arrependimento é caro, o arrependimento é diário. Quando há arrependimento verdadeiro, o pecado ele não te persegue. Então o perdão não é necessário mesmo. Porque você entende que você é um cara arrependido do que faz. Pedir perdão de pena, pode ser que você seja condenado. Porque o perdão não é mais importante. Agora o arrependimento é não fazer mais. Esse sim é mais importante. É isso aí. Claro que não tem como eu falar, tudo que foi falado foi top. As pessoas deram seus exemplos, compartilhamos ali. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que João Batista pregou. O verdadeiro evangelho é o evangelho que o Jesus Cristo deixou para nós. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Paulo para nós. Beleza? E é isso aí. Vamos que vamos. Bora!